Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceu e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Glória a Deus. Feche teus olhos em nome do Senhor. Pai, Deus poderoso, Deus altíssimo, sabemos que a Tua presença é real neste lugar, porque podemos senti-la, Senhor. Sabemos que o Senhor quer nos abençoar e tem pressa, mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para o Senhor, ó Deus. E é nesta noite, Senhor, que nós estamos aqui reunidos, e eu creio que o Senhor vai falar para a Tua igreja, que a Tua igreja vai ser edificada ainda mais, que cada pessoa que entrar aqui, ó Deus, que entrou aqui, Pai, ela possa sentir o poder do Espírito Santo do Senhor, assim como tem sido nas quartas-feiras, 12 semanas de unção para 12 meses de poder. É isso que o Senhor quer fazer neste lugar, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer te dar unção, Ele quer te dar coragem, Ele quer te dar poder para que você continue vencendo e seja um vencedor em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. A palavra do Senhor, ela muito didática. Assim pensamos. É muito didática para algumas pessoas que têm mais intimidade com Ele. E é muito difícil para quem não tem muita intimidade com Ele ou nenhuma intimidade. Se nós pegarmos a palavra do Senhor e entregarmos para alguém que está passando ali na rua, leia essa palavra para mim, ele vai conseguir ler. Se ele não tiver intimidade, ele não vai entender. Mas se eu pegar essa palavra e colocar nas suas mãos, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, você vai ler, o Espírito Santo vai começar a te revelar, não aquilo que está escrito, mas aquilo que está entre as linhas. Porque aquilo que está escrito, todos podem ler, mas aquilo que está entre as linhas, somente o Espírito Santo vai mostrar para você. Somente o poder de Deus vai ser manifestado para você. Então isso se chama revelação do Espírito Santo na hora que você está lendo. Mas só ler não vai adiantar muita coisa. Por quê? Porque para a palavra do Senhor, ela ser manifestada na minha vida, a palavra do Senhor para ser manifestada na sua vida, você tem que vivê-la. Porque somente ler não vai adiantar nada. Se você ler, pegar a Bíblia, colocar no Salmo 91 e colocar na sua casa e ler ele todo dia e não praticar, não vir à igreja, não estar com comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, não vai adiantar nada. Então somente ela vai ficar amarela, mas a sua intimidade com Deus, nenhuma. Você pode chegar na casa de algumas pessoas que a Bíblia esteja aberta em determinado lugar, em determinado canto, e dizer para ela uma coisa simples: acha o livro tal para mim. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não tem costume de ler, ela não tem costume de viver, ela não tem costume de ter intimidade com o Senhor. Então ela tem dificuldade. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos intimidade. Deus é um Deus de intimidade. E a palavra dEle, para ser reveladora na minha vida, na sua vida, eu tenho que viver. Eu tenho que ter essa intimidade. E para ter essa intimidade, esse entendimento, Deus tem que abrir os meus olhos. Agora eu te pergunto, há 2000 anos atrás ou mais, surgiu um pregador que não existe e não vai existir outro igual. Você pode procurar quem é esses pregadores que estão aí na mídia, quem são eles? Não são nada perto desse pregador que surgiu há 2000 anos atrás, e a palavra dele, a palavra que ele pregou, a palavra que ele pregava, ela é ministrada até hoje, mas igual aquele não tem. Igual o pregador do Senhor Jesus não existe.
porque ele pregava naquela época e a palavra dele continua fazendo efeito, continua tendo efeito na minha vida e na sua vida. Por isso que ela é viva e ela é eficaz, porque ela vive até hoje e vai viver eternamente. As coisas vão passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, ela vai viver com você eternamente, porque você também é eterno. Aleluia, glória. As escamas têm que cair para me permitir que o Espírito Santo me mostre. E o Senhor Jesus, eu imagino que ele, toda vez que ele ia pregar para pessoas que eram discípulos e pessoas que não eram. E ele sempre usava, muitas das vezes, de parábolas, que eu vou dizer uma coisa, mas a interpretação é outra. É como se ele usasse metáfora. Por exemplo, olha, aquele rapaz ali, aquele moço ali é um gato. É só exemplo, irmão. Aquele moço é um gato. Não quer dizer que ele é um animal, quer dizer que ele é bonito. Olha, tem alguém carregando um peso. O pastor Jorginho vai gostar. Ó, aquele rapaz ali parece um touro. Por quê? Porque ele é... Eu disse que ele era forte? Não, eu disse que ele parecia um... Mas dá a entender que ele é forte. E o interessante, meus queridos, é que através dessa intimidade, o Senhor Jesus queria falar para os seus discípulos e queria falar para as pessoas ainda que não tinham entendimento. Essas pessoas ainda não tinham, mas quanto mais perto eu estou do Senhor, maior o entendimento do Espírito Santo. Jesus, ele tinha aquele grupo de 570, 12, 3, e tinha um grupo de uma pessoa que andava muito próximo. Em determinados lugares onde ele ia, essa pessoa ia. Em determinados lugares que essa pessoa ia, 3 iam, os outros 9 não. Então aquela viu coisas que os 3 não viram, 3 viram coisas que os 12 não viram. Será que nós temos andado próximos do Senhor para que nós possamos ver coisas que outras pessoas não estão vendo? Será que no momento de eu vir para a casa do Senhor, para eu ir visitar alguém, será que eu estou dando mais atenção às coisas que não vão me edificar a minha vida? Ou eu estou tentando, correndo atrás, buscando o Senhor para ter intimidade com Ele, deixar Ele me usar para algo maior? Será que eu tenho escama nos olhos, ou Deus está tirando essas escamas para mim poder ver o tamanho, a grandiosidade da obra de Deus? Aquela uma pessoa, certa vez Jesus, ele vai orar. Vem comigo. Em determinado momento, aqueles discípulos, eles veem 2 testemunhas. O rosto do Senhor Jesus brilha. Oh glória. E eles olham e falam: Elias, Moisés. Mas Elias e Moisés? Se você estivesse lá e tivesse tanta intimidade com Deus, você acreditaria que seria Elias e Moisés? Ou será que as escamas estariam nos nossos olhos? Eu acredito que era Elias e Moisés, porque Elias foi trasladado. E Moisés?
Aí você vai me dizer assim: ô pastor, o senhor está ficando maluco, por quê? Moisés morreu. Como é que Moisés estaria lá? Elias eu sei que foi trasladado, mas e Moisés? No início do livro de Josué vai dizer: Josué, o meu servo agora é morto. Só que a tradução da Septuaginta, a tradução do hebraico bíblico, ela diz assim: Josué, o meu servo é aniquilado. Aniquilado quer dizer que ele não servia mais para servir a Deus. Olha, esse serviço eu afastei dele. Esse serviço não é mais para ele fazer. Aí você me pergunta: você está brincando? Moisés morreu. É como se o anjo viesse para matar Moisés naquele monte Nebo, quando ele olha a terra de Canaã, e o anjo vai tentando matar ele, não consegue, irmão. O anjo vai tentando furar, o anjo vai tentando matar. Senhor, ele não morre. Senhor, ele não morre. Tem pessoas que se levar um tiro no dedo morre. Tem pessoas que se levar um tiro na testa vive. Aí eu vou te contar por quê. A intimidade com Deus de Moisés, aqui do chá de Moisés, a santidade de Moisés era tão grande que ele não morria. Aí você vai me perguntar: mas por que ele não morria? Porque quando o Espírito Santo acha uma terra boa igual essa aí, ele não quer sair. E nós sabemos que a pessoa é considerada morta quando o Espírito Santo volta para Deus, quando o Espírito Santo sai. Então, quando o Espírito Santo encontra uma pessoa que não quer ele, não quer que ele faça parte da vida dele, leva um tiro no dedo e acaba morrendo, porque o Espírito Santo está doido para ir embora. O Espírito Santo está doido para sair, porque aquela pessoa é toda suja. Ele vem e ela suja de novo, ele vem e ela suja de novo. Ele: não, eu não posso ficar aqui, eu não quero ficar aqui. A pessoa morre fácil, mas Moisés não. Moisés tinha tanta santidade, aqui do chá dele, a intimidade dele com Deus era tanta, que o anjo tenta matar ele, vai tentando, e o anjo da morte vem conferir o corpo, para ver se o espírito subiu. Morreu, beleza, então esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Mas quando ele vem, o anjo está lá tentando, e o anjo da morte está chegando, e ele tentando: não, mas ele não morre, Deus. Ele não morre, não, de jeito nenhum, não. Traz ele para cá. Se você perguntar onde é que foi enterrado Moisés, você não acha na Bíblia. Onde é que está o corpo dele? Você não acha. Você vai achar em Daniel uma briga ferrenha pelo corpo de Moisés. Não tem como. A intimidade com Deus, por isso que Deus se agrada na morte de um justo. Oh, glória! Vem para cá. Vem. A intimidade, ela faz a revelação do Senhor aparecer para você. E Deus quer nos revelar. Às vezes nós queremos revelações que sejam grandes. Quer ver uma revelação incrível? Os 10 mandamentos. Não cobiçarás aquilo que é do próximo. Não cobiçarás a esposa, não cobiçarás os filhos, não cobiçarás os bens, propriedades. No Novo Testamento, Jesus, o que ele vai dizer? Olha, tão somente olhar e desejar, subiu ao coração, esse já cometeu pecado. Ele aumentou a lei, ele tirou da palavra de Deus, ele trouxe uma revelação. Ele revelou. Não precisa você ir lá, é só você olhar e desejar, subiu o coração, você já cometeu o adultério, o pecado. Não precisa eu ir lá e falar: eu quero essa propriedade. Se subiu ao seu coração, aquilo não é seu, você quer aquilo que é do outro, subiu ao seu coração, pecado. É revelação. Revelação pequena, mas faz toda a diferença. Eu, por mim mesmo, não consigo te dar uma revelação, mas Deus consegue. Deus consegue fazer isso com você.
A parábola, ela inicia sempre e no final o Senhor faz uma pergunta. E a resposta que você der, quando você estiver lendo, é a sua sentença. A parábola daquela mulher que chegou na casa de Simão e começou a lavar os pés do Senhor, enxugava com seus cabelos e lavava com as suas lágrimas. Jesus vai fazer uma pergunta para Simão, porque Simão julga aquela mulher. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso. Jesus vai dizer: Simão, eu tenho uma parábola para te contar. O credor tinha 2 devedores, um devia 500, o outro 50. Não tendo como pagar nenhum dos dois, o credor resolveu perdoar ambos. Quem amou mais, o que devia 500 ou o que devia 50? O homem com escama nos olhos diz: ah, Senhor, claro, isso aí é fácil. Aqui devia 500. Só que Simão não sabia que o credor era Deus e quem devia era a mulher, devia mais, mas ele também devia. Ambos deviam. Uma coisa que nós temos em comum aqui, irmãos, é que todos nós somos pecadores. Aquela mulher devia muito, mas Simão também devia. Ele disse: disseste bem, Simão. Eis que entrei na tua casa, você não me deu o ósculo santo, o beijinho aqui no rosto. Eis que entrei na tua casa, você não me deu bacia para lavar os meus pés. Eis que entrei na tua casa, você não ungiu com a minha cabeça. Eis que entrei na tua casa e você não proferiu uma bênção para mim. Você tem proferido bênção às pessoas que entram na sua casa? Tem recebido bem? Nesses últimos dias não, né, irmão? Porque quase ninguém está visitando ninguém. Mas quando for, receba bem. Sabe por quê? Porque talvez foi Jesus que mandou ela lá para te abençoar. Aí você, opa, palavra de unção. Continuando. A pergunta era no final: Simão, quem devia mais? Olha, quem amou? Aí você me pergunta: no Antigo Testamento também tinha parábola? O Senhor também falava por parábolas? Ah, tem. Certa vez Deus falou assim: Natã, vá até Davi, rei Davi, vai até Davi e conte uma parábola para ele. Davi vai chegar e dizer assim, Natã vai chegar e dizer assim: Davi, tinha um homem que tinha 100 ovelhas e o outro tinha 1. O que tinha 100 foi lá e tomou a única ovelha que ele tinha. Eu imagino, na hora que Natã estava falando, Davi foi ficando nervoso. Se o cara tinha 100, por que ele tem que pegar a única do outro? Só que Deus estava falando de Davi, porque Davi tinha muitas mulheres e cobiçou a mulher do seu soldado. Então, quando ele estava falando ali, subiu ao coração de Davi. E aí Natã faz uma pergunta: o que faremos com essa pessoa que pegou a única ovelha daquele homem? Davi fala assim: mata ele, destroça ele, corta a mão dele. Às vezes nós temos a mania de julgar as pessoas, irmãos. A Bíblia diz para nós olharmos para dentro de nós. É dentro de nós que nós temos que olhar. Quando Davi, ele esquece de olhar para dentro dele, do defeito dele, daquilo que ele fazia, que ele fez de errado, ele fala assim: manda cortar, manda matar. Só que Natã fala assim: Davi, esse homem é você. Quando ele fala esse homem é você, aí, meu amigo, caiu a escama, revelou para ele aquilo que ele tinha feito de errado. Às vezes nós falamos: ó, fulano, você é isso, você é aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. Só que esquecemos de olhar para dentro de nós
mesmos. Primeira coisa, a semente caiu em e o semeador saiu a semear. E quem é esse semeador? Será que sou eu? Será que é você? O semeador não foi o pedreiro, não foi o carpinteiro, não foi o motorista. Quem saiu a semear foi o semeador. O semeador semeia como ninguém. Não tem quem semeia melhor do que ele. O Espírito Santo de Deus. Ele semeia. E como semeia. E tem semeado. A palavra do Senhor, ela vai trazer uma outra revelação para aquilo que nós lemos aqui. Que Jesus saiu da sua casa e foi até a praia, impelido pelos homens e mulheres. Ele teve que entrar no barco e entrar no mar. E do mar ele começou a pregar. Quer uma revelação pequena? O Senhor saiu da sua casa para ir à praia. Moisés, a sua descendência será como o céu e a areia, terra. Nação, saiu do céu, veio até a sua nação, para os judeus, Jerusalém. Mas os seus não o receberam. Ele teve que ir para o mar, barco, evangelho. O Senhor veio do céu, da sua casa, veio para a sua nação, para os judeus, mas eles não o receberam. Mas o mar é o mundo, o barco, o evangelho. Então ele saiu, veio para os seus não receberam. Fizeram com que ele fosse para o mundo, apregoar o evangelho que você está ouvindo agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Isso é que Deus quer para você. A primeira caiu no caminho, e vindo as aves, a comeram. Caminho é uma terra onde muitas pessoas passam, né, irmãos? Todo mundo sabe. Não tem como penetrar. Não tem como a semente penetrar. Aí você me pergunta: que semente? Se o semeador é o Espírito Santo, e a semente? A palavra de Deus. O Espírito Santo nesta noite saiu a semear, e ele está procurando uma terra boa, para que ele possa achar. Só que o Espírito Santo, ele é semeador profissional, e ele sabe que tem terra de caminho. Ele sabe que tem terra dura. Ele sabe que tem terra difícil. Ele sabe que aquelas sementes, elas vão se perder. Quantas vezes você já chegou para alguém e disse: vão na igreja comigo, Deus vai te abençoar? Aí você fala assim: nossa, aquela palavra foi jogada fora. Não foi. O semeador saiu a semear e semeou. Só que a semente caiu em uma terra de caminho, em uma terra onde não penetra. Aí você vai desistir? Não! Por quê? Porque morada do Espírito Santo é você, morada do Espírito Santo é você, morada do Espírito Santo é você. Ela caiu à beira do caminho. Ele parou? Não! Ele continuou a semear. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou. A falta de raiz é terrível. Muitas plantas nascem em lugares onde a raiz não consegue
descer. A não ser o cedro do Líbano, que a Bíblia vai dizer que ele, 1 metro para dentro, 10 centímetros para fora. A raiz fica lá embaixo e a folhinha aqui. Vai crescendo 1 centímetro mais ou menos por ano. Mas a raiz está lá. Vem o vento, a raiz está lá. Vem a tempestade, está lá. Está firme. Por quê? Porque a raiz é profunda. A raiz é forte. Tem pessoas que até ouvem, mas somem. Por quê? Porque vem o vento e leva. Vem qualquer problema aí, leva. Não tem sustentação. Mas o semeador, ele continua a semear. Jesus desistiu de você da primeira? Jesus desistiu da segunda? Não. Ele não desistiu de mim. E ele não desiste de mim. Por quê? Porque o Espírito Santo continua a semear. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Ouvem a palavra, até aceita de bom grado. Mas quando vêm os problemas, ou não consegue se livrar do pecado, não consegue ter uma vida reta diante de Deus, abandona. Sente sufocado. Por quê? Porque o Espírito Santo falando de um lado e o pecado falando do outro. Só que a pessoa não consegue desistir daquele pecado ou desistir daquelas coisas erradas para vir para Deus. Nossa, eu tenho que largar tudo isso para servir a Deus? Você está doido? Essa vida aqui é muito boa, essa vida é maravilhosa. Como é que eu vou fazer isso? Nossa, agora eu vou ter que usar saia, agora eu vou ter que fazer isso, agora eu vou ter que ir no culto de domingo, eu vou ter que... Satanás, ele vai tentar sempre tirar a semente que o Espírito Santo está lançando. Os espinhos, na Bíblia, pecado. Quando Josué, Davi, todas aquelas guerras que aconteciam, o rei que perdia, ele tinha que colocar a sua coroa na coroa do vencedor. Ele tinha que passar o reinado dele para outro. Quando o Senhor Jesus ali na Torre Antônia, ali sofrendo com aquela capa, vem alguém, um soldado, e faz o que, irmãos? Coloca uma coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus. Satanás não sabia que ele estava dando autoridade para o Senhor Jesus, porque quem perde coloca a coroa na cabeça do vencedor, do rei vencedor. Quando Satanás, ele pega aquele soldado e coloca a coroa na cabeça de Jesus, ele está dizendo: os pecados deste mundo, do povo do Senhor, está sendo colocado na cabeça dele. Ele está dizendo: eu estou perdendo a batalha. Então, se eu tenho pecado, eu lanço no Senhor Jesus, eu lanço nele. Por quê? Porque o pecado que me traz a morte está sobre ele. Se eu continuo com o pecado, para que isso? Se o Senhor já levou todo o pecado. Satanás, ele dá autoridade para o Senhor Jesus, sem saber que ele mesmo estava dando autoridade para ele perdoar pecado, te livrar, te salvar e te levar para o céu. Ele se sente um derrotado porque ele mesmo é fraco. Falei, eu perdi essa batalha. Eu tive que coroar, eu tive que pegar os pecados e colocar nele. Só que ele perdoa
Ele livra os pecados, os problemas, as complicações, as tribulações. O jugo dele é suave, o seu fardo é leve. É nele que nós temos que lançar os pecados, as aflições, tudo que vai de encontro com ele. É isso que você tem que fazer. Tem pessoas que não conseguem se livrar do pecado, por quê? Porque o espinho parece ser mais gostoso do que a glória do Senhor. Satanás, ele consegue iludir. Enfim, caiu numa terra boa e deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quando ele encontra uma terra boa, a semente está aqui na mão, irmão. Palavra. Quando ele encontra uma terra boa, ele não pega só essa palavra aqui. Ele pega o que está entre as linhas e te revela. Ele te dá uma outra semente, a semente que te revela aquilo que Deus quer de você. Ele te coloca no propósito que Deus quer para você. E quando você está no propósito de Deus, você começa a viver a vida de Deus. Você começa a viver as maravilhas de Deus. Você começa a viver aquilo que o Senhor pode fazer para você, que não subiu aos teus olhos, não subiu ao teu coração, mas Deus quer fazer para você. E às vezes você não recebe, às vezes as pessoas não recebem. Por quê? Porque não consegue deixar o Espírito Santo revelar o propósito de Deus na sua vida. Deixa Deus revelar o propósito dele na sua vida. Deus está dizendo: eu tenho um propósito para você. Venha participar, venha viver esse propósito, irmão. Não perca tempo. Não perca tempo. Deus, ele quer fazer de você uma pessoa muito mais do que você imagina. Essa frase está no meu coração. Eu até comentei com o irmão presbítero Cleito. 12 semanas de unção para 12 meses de poder. Essa palavra não sai da minha cabeça. Ah, meu Deus, veio do céu. 12 semanas de unção. Porque quem tem unção tem intimidade. E quem tem intimidade tem poder. Porque o poder vem do alto. Ele reveste. Ele te dá capacidade para você chegar aonde você nem imagina. Não é onde você quer, não. É para lá de onde você quer. Porque Deus pode fazer.